mais um Pode Tudo no ar. Vibre, meninas! Hoje meu tio Seja bem-vinda, Grazi. Muito obrigada pelo convite. Hoje Estou muito estamos feliz. com Graziela Venturim, naturóloga. Um prazer tê-la conosco para falar um pouco mais sobre tudo que te faz bem, que é o nosso lema. Não precisa também botar o negócio aqui dali, né? Ok. Então, Grazi, eu queria que tu falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória de vida e o que te levou a essa profissão que todo mundo tem muita curiosidade, né? O que é ser naturóloga? Sim, é importante explicar isso, né? Isso. Porque a maioria das pessoas não sabem. As pessoas falam, o quê? Natura o quê? Nutróloga? Vem de natura? Deve confundir bastante com nutróloga mesmo, Sim, não? nutróloga, nutricionista. Então é super comum, porque é uma profissão que foi criada há mais ou menos 23 anos só. É recente comparando com as outras profissões, né? Só que as bases da naturologia, elas são muito antigas. São as medicinas mais antigas da humanidade que estruturam essa profissão, né? Que é a medicina chinesa, o Ayurveda, o xamanismo. Então, traz um pouco da bagagem da naturopatia. Vocês já ouviram falar da naturopatia? Sim. Eu É não. muito comum na Europa, nos Estados Unidos, naturopata. Que é uma especialidade, né? Dentro da área da saúde lá. Diferente legal. um pouco daqui. Então, eles criaram, né, a naturologia, ou quem faz naturologia se torna naturólogo ou naturóloga, com base um pouco na naturopatia e outros fundamentos também, né, de algumas terapias. Como que eu cheguei até lá? Agora eu vou resumir um pouquinho para vocês, que o caminho é longo. A minha primeira graduação foi em administração. Eu fiz aqui em Itajaí, na Univale. Eu nunca tive, assim, um sonho de, quero ser arquiteto, engenheiro, um médico, como a gente vê, né? Sim. No ensino médio. E aí... E que muda também depois. Sim, muito comum. Hoje no consultório eu vejo. Sim. E aí eu falei assim, tá, o que eu tenho vontade de fazer? Eu vou fazer administração porque é amplo. Ok. Todo mundo pode precisa administrar. administrar. Exato. E depois eu vou voltar nessa história de quando eu entrei na naturologia. Tem tudo a ver com hoje também. E até porque a gente decide a vida com 17, 18 anos, muito né? cedo, né? Muito cedo. Decide nada. Imagina, gente, nas neurociências a gente aprende que o cérebro termina de formar entre 21 e 23 anos. Você não tem discernimento. Não. Pra Alguns poder Pra escolher escolher o que sua é vida, né? o resto da vida, né? E depois a pessoa Fazer. entra em sofrimento lá na frente quando muda. Uhum. Ontem eu Adaptar. perguntei pro meu noivo, eu falei, se hoje você pudesse escolher uma outra profissão nada a ver, o que você faria? E ele falou, não sei, eu falei, eu também não. Mas é legal a gente pensar nisso, Eu né? acho que isso é importante, Grazi, porque eu penso que as crianças, né? Tem um filho de 8 e outro de 5. Eu acho que eles não vão escolher uma profissão. Eles terão várias. A gente já tá vendo isso acontecer na nossa Verdade, geração. É verdade. Não tem Quantos que amigos de direcionar. vocês já mudou de profissão? Já fez Nossa. transição de carreira? Ou faz duas coisas Ao mesmo simultaneamente, tempo? né? Bem, Tipo, Eu acho que isso vai ser muito comum. você atende consultório, você dá curso, você dá aula. Eu faço a mesma coisa, então é muito legal isso, né? Mas aí eu tava na administração, aí no meio da faculdade eu fui morar nos Estados Unidos, pra Califórnia, fazer intercâmbio. Aí eu voltei, e quando eu voltei, eu descobri, de repente, a naturologia. Eu não lembro como. Aí eu fui pesquisar, fui lá na internet, o que tinha de disciplina, porque eu me apaixonei. Me apaixonei porque vi lá medicina chinesa. E falei, nossa, eu acho incrível, acupuntura, essas coisas. Aí eu fui olhar, e quando eu coloquei no Google Maps, dava a distância de 3 horas daqui de Balneário. Aí eu falei, eu não vou largar minha faculdade, que eu tô na metade, né? Me formo em 2 anos. E meus pais não vão me deixar morar lá sozinha. Eu lembro que eu queria ter feito vestibular pra UFSC de Economia, minha mãe não deixou. Ela falou, você não vai morar sozinha assim tão nova. Falei, ok. Aí eu lembro que eu me apaixonei, mas não dei Tinha assim... Não era agora. Exato. Aí o tempo passou, me formei. E aí eu me apaixonei muito na disciplina de sustentabilidade. Que legal. Tem uma disciplina em administração que é de sustentabilidade. Tanto que o meu TCC foi de sustentabilidade dentro das empresas. Que legal. Já tava ali um Sim. caminho. Na natureza. Sabe aquela coisa que você fala assim, eu tenho paixão, eu amo, eu gosto, assim, que a legal. hora passa e eu não vejo. Ai, que bom. Aham. E aí eu falei, cara, eu não vou simplesmente abrir uma empresa só pra ir lá, ver a entrada, a saída, lucro, né? O que tá, pra quê? Tem que ter uma coisa a mais. Então aquilo ali ficou certo pra mim, ali foi a primeira descoberta. Aí eu me formei, aí vem aquela crise, né? Depois de formado. Normal. E agora? Aí eu comecei a fazer...
Comecei Agora, a fazer meu as Deus. provas de trainee para essas empresas grandes em São Paulo. Porque lá eles têm, né, Sim. vaga para isso. Aí, olha só o que aconteceu. Fui procurar especialização na área de sustentabilidade. Vocês não têm noção. Aí eu ligava nas instituições e eles me davam sempre a mesma resposta. Nós temos o curso, mas não temos demanda. Ah, meu Deus. Então não abre turma. Sim. Aí na terceira vez eu falei, moço, é a terceira vez, é a terceira Terceira. instituição que eu tô ligando. Ele falou, olha, não quero te desiludir, mas se eu fosse você, buscaria outro caminho. Imagina, né? Não quero te desiludir, mas ó, não dá. Você tá sozinho. Vai lá e... Foi horrível, assim, eu chorei muito, eu fiquei totalmente Sim. perdida. Eu falei, gente, pra Agora. que eu tô nesse mundo, né? Aham. Sabe Crise aquela crise? existencial. Exatamente. Fazendo peso na terra. Credo. Tem só pra fazer peso na Mas terra. essa sensação que muitas pessoas em depressão Tem, carregam, lógico. muitas pessoas em Claro. ansiedade carregam, é Não bem sabe. isso. Aham. Por isso que é legal até contar, né? Porque as pessoas acham que a gente não passa por essas coisas. Não, veio plena. Meu. É. Ah, Passou pleníssima. perrengue Aham. algum. Aí eu lembro que eu lembro deu exatamente 30 dias. Eu falei, olha, só Deus mesmo, né? Comecei a rezar. Aí eu rezava todo dia, rezava e ficava. Eu falei, olha, já passou um mês. Eu vou esperar. Tem mais o que fazer? O que eu vou fazer? E aí, olha que doideira. Um dia eu fui lá, eu sempre conto essa história, eu fui fazer minha sobrancelha. Deitei lá na maca, fui fazer minha sobrancelha. Do nada, ó, e nesse meio tempo eu esqueci a naturologia, nem se passou pela minha cabeça. Do nada, a Suzy fala assim, não sei o que da naturologia. Quando ela falou, fez assim, É original. fez assim, ó. Aí eu lembro que eu saí de lá, fui pra casa, fui pesquisar de novo, aí encontrei uma naturóloga, marquei atendimento com ela, Ai, que legal. fui na semana seguinte, eu saí de lá tendo certeza que eu ia fazer. Ai, que bom. Aí se passaram alguns meses até eu me organizar pra ir pra lá, aí eu fiquei primeiro mês morando num hotel, ingressei na universidade, sozinha, fui pra lá, em Pedra Branca, ali na Grande Florianópolis. E aí depois peguei um apartamento e assim foi. E foi. Me desenrolei na universidade, me formei fazem 3 anos agora. Agora em julho. Completam 3 anos que eu me 3 formei. anos. Ai, que legal. E aí eu comecei a atender já na metade da graduação, porque a gente pode fazer isso. Você não precisa estar formado. Tem lá... Que interessante, né? Um estágio já prático, digamos, bem Isso, eu não sei remunerado, verdade? era isso que eu bem- fazia. Não sei como é hoje, porque muda, né? Sim. A grade Ai. curricular vai mudando, mas na época a gente tinha essa autonomia. Depois que você fazia a disciplina, você podia já praticar. Olha Que demais. Porque são as PICs, né? As práticas integrativas e complementares. Inclusive, a maioria que tem na naturologia já tem no SUS. Uhum. Já é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, Que sabe? Então, aí eu comecei já a atender na metade da faculdade, fiz minha formação em hipnose, neurociências, já comecei a atender com hipnose também. Que E aí legal. eu atendia aqui em Balneário, na verdade. Eu estudava em Floripa, E atendi aqui. atendia aqui de quinta a sábado, mais ou Uhum. menos. Então eu vinha e voltava toda semana, atendia nos finais de semana. Então eu já comecei a praticar muito cedo, assim, sabe? Mas o que me levou mesmo até esse curso foi as medicinas tradicionais, que eu tenho muita paixão, assim, sabe? É trabalhar com a natureza Uhum. para desenvolver um potencial humano, para recuperar, para você cuidar da tua saúde, para você prevenir Ah, que legal. doenças, né? É claro que isso não anula a alopatia, a medicina, claro. né? A biomedicina que é tão importante, mas o naturólogo, ele faz um resgate do que o ser humano perde hoje, Entendi. né? Que tá aumentando cada vez mais, né? Com a velocidade da tecnologia, da informação. O exemplo que eu dei aquele dia, né? De antigamente a gente não tinha alguma coisa em casa, algum ingrediente, quando você ia cozinhar, tu ligava na vizinha, eu ligava na avó. verdade. Não era assim? Hoje em Sim. dia, o que a gente faz? É iFood. Ah, com certeza. Então tá muito mais Não mecanizado. interage mais. Exato. Então a Manda o gente... açúcar, manda o ovo. Meu, super Até no acontecer. supermercado, né? Já tem, depois da pandemia ficou mais comum. É. né? Isso é bom também, tem um lado Sim. positivo, né? Só que a gente acabou se perdendo, né? Então, o que um naturólogo faz? Ele utiliza dos recursos da natureza, né? Dos óleos essenciais, dos florais, da geoterapia, foi a minha pesquisa científica que eu fiz também, pra gente tratar o ser humano, mas não só fisicamente. Porque essa é a visão que geralmente a gente tem, né? Uhum. Sim. O físico. Físico. Mas Vai também além. o emocional,
o espiritual, o mental, e também associado a outros profissionais. A gente chama isso de equipe multidisciplinar, né? Que é o que a gente conversou muito aquele dia também. A Laís, eu indico várias pessoas para a Laís. Ela é nutri, também é terapeuta. Vários interagentes eu passo para fisioterapeutas. Sim. Para ortomolecular. Né? Eu não Vão posso... em conjunto, né? Isso, eu não posso pedir exames. E aí, às vezes, eu olho aquela pessoa na minha frente e falo... Deve estar com algum distúrbio aí. Vai no tal profissional, faça esses exames, peça para ele, diga que eu tô pedindo e depois me retorna aqui. Porque a gente vai trabalhando junto. Até pra poder resolver, né? Não precisa anular, né? Não anula o outro. Entende? São concorrentes, são complementares, né? Só que os próprios profissionais não entendem isso. É bem difícil ainda. Porque eles acham que vão perder, entende? Enquanto a gente, quanto profissional, tem que pensar sempre no melhor pro paciente. No e caso, é isso que vai fazer ele voltar. Isso é uma diferença que eu sinto bastante no SUS e no particular. Porque o SUS tem bastante... Encaminha, trabalha até... falta, lógico, né? Tem muito a melhorar. Mas, digamos assim, os profissionais não são resistentes a encaminhar para outro profissional. Até porque não tem a parte financeira envolvida. No particular, não. Né? E você sabe por quê? No SUS, isso é dentro do Sistema Único. Eles têm reuniões periódicas. Entende? A cada 15 dias, todo mês, todos os profissionais da Unidade Básica de Saúde, eles sentam na mesa para discutir os pacientes. Que legal. Então, eles já encaminham, lógico. O médico, o enfermeiro, o técnico, o naturólogo, entende? Então, eles já estão habituados a fazer isso. É outro sistema, né? Aqui fora fica bem diferente. As pessoas têm medo de se indicar porque parece que vai perder. É uma crença limitante. Isso, eu passo isso muito para os meus alunos também e falo para os meus próprios interagentes. E, gente, eles não deixam de vir. Comigo nunca aconteceu. Muito pelo contrário. Eles sempre voltam quando precisa. E eu acho que isso dá até mais segurança. Ela me encaminhou, então não tem isso. Porque se a gente vê que o interesse é só monetário em cima de você... que eu vou ficar voltando, só que é meu dinheiro. E outra, né? O profissional não tem capacidade de resolver todos os problemas daquela pessoa. Né? Muito bom isso que tu falou. A gente precisa de outro olhar, né? O trabalhar em conjunto é isso. Poxa, precisa de uma psicóloga, precisa de uma naturóloga. E meio que todo mundo precisa, né? Preciso olhar pra roupa, né? Sim. Que eu trabalho da Betinho, eu digo, quantas pessoas eu já encaminhei? Vai olhar pra essa parte do teu visual. Do que quantas pessoas você olhou e disse, meu Deus, precisa muito. Precisa mais. Você precisa um pouquinho mais. Essa coisa de outras pessoas estarem olhando aquela mesma pessoa, porque eu olho de um jeito. Sim. É lógico. A outra pessoa tem outros filtros, né? Então a gente tá trabalhando em conjunto, nossa, é a mágica acontecendo para aquela pessoa realmente desabrochar e fazer o que ela veio para fazer, eu acho. E você tem novas descobertas, né? Sim. Então, por exemplo, com um nutricionista ou com outra, por exemplo, a microfisioterapia, que é o fisioterapeuta que fala, faz uma micro, acho que vai ser legal pra ti. A pessoa volta, ela vem com uma bagagem de informação que eu não consegui ter. Conseguiria extrair. Ou que ela vem com um monte de informação que corrobora com aquilo que eu já estava identificando. Então, assim, meio que me dá mais uma prova do que eu já sabia. E eu vou mostrando pra pessoa, assim, tá vendo isso aqui? Tem a ver com isso. Entende isso agora? E isso vai ampliando o que a visão da própria pessoa sobre o processo que ela tá vivendo. Sobre quem ela é, quem ela foi, sobre quem ela coisas que ela nem sabia, né? Exato. Que vai saber a partir de você. Eu, por exemplo, eu nunca pensei em procurar uma naturóloga. Hoje, quantas pessoas vão assistir a gente vão pensar como eu? Né? Eu sou, né? Vou lá onde eu acho que tem que ir. É o que você conhece, né? Exatamente. E aí agora eu tô pensando, nossa, mas que legal, acho que já... Tanto é o caso da Dani que veio aqui, né? Eu já comecei a pedir um monte de óleo pra ela e a gente conversar e ela me... Porque se tu não conhece, se tu não vai atrás... É uma janelinha que exatamente, abre, né? Você só busca aquilo que você conhece. Bem isso. E se sente seguro quando vê a pessoa falando sobre. Senão tu pensa, vou pesquisar no Google, cai no esquecimento, tu não procura. Exato. Ou o que acontece também dos florais. Eu trabalho com 2 sistemas, né? Existem vários sistemas. Aí muitas pessoas falam, porque não funciona, porque eu já tomei. Aí eu falo, tá. Como? Me conta da tua experiência. Preciso saber da tua experiência. Tomou errado. Eu fui lá na farmácia. Eu falo, gente, não é que o da farmácia não faz efeito ou não é bom, mas o da farmácia ele é feito para todos. Sim. É uma fórmula pronta. Medo, ansiedade, etc. Né? Agora, o que para você é ansiedade é uma percepção tua.
Talvez não seja ansiedade. Talvez seja alguma outra coisa. Individualidade. Exato. Cada um, não E adianta. aí, a fórmula não vai funcionar pra você. Uhum. Tem que fazer a fórmula pra você, não aquela pronta. Mas eu acho que isso é em todo segmento, né? Porque muita gente fala geral, porque tá dando super certo tal coisa, vai fazer. Pra você pode ser que não, né? Se conheça, estude, procure e vai ter o negócio certo pra ti. Vai abrindo as janelinhas, Vai né? abrindo, Vai abrindo as janelinhas, conhecendo o que é possível, né? Porque pra mim foi esse caso de eu entrar na área da terapia. Foi pela doença do meu marido, em que a gente não achava em nenhuma das nossas janelas aí a resolução do problema. É o que mais acontece. Né? É o que mais acontece. Isso é uma coisa que me toca muito. Na sabe? necessidade, basicamente isso. Quase É o que medo, a dor. desespero. Que a E médica você dele falou, tu trabalha conhece terapia vibracional? Eu disse, não sei, mas me dá o telefone. Mas, pô, posso conhecer, já vou conhecer. Agora. Aham. E aí a gente vê resultado naquilo, se apaixona, acaba estudando. E enfim. querendo passar Trabalhando pros nisso. outros, porque deu certo. E hoje você atende com hipnose, ou não? Sim. Eu atuo no consultório e à distância também. Aham. Assim, as pessoas têm um pouco de... uma visão um pouco Preconceito, distorcida da hipnose, porque a gente vê o que na televisão? A hipnose de palco, né? Sim. Que o cara cai Ai, lá. Grazi, pá. faz isso comigo agora. Eu falo, eu não vou fazer. Eu trabalho com, Faz agora. O quê? Eu trabalho com a hipnose terapêutica, né? E ela é muito simples, assim. Não tem nada de você não dorme, ninguém te controla. Isso não existe. Ninguém te controla, você não dorme, você não fica inconsciente. Não, a pessoa está o tempo todo ali. Entende? A gente eu passa... sou hipnoterapeuta também. Ah, é? Que legal. A gente passa 80% da nossa vida em estado hipnótico, gente. Quando tu tá na TV, quando tu tá no carro. Eu sempre falo aquela história. Nossa, como é que eu cheguei aqui? Sim. Tô dirigindo. automático. Por quê? Porque tá lá no automático. O subconsciente, a informação, o endereço. Todo Vai. mundo E tu faz vai. isso. E assim a gente vai recebendo informação desde a barriga da mãe. E vai ficando lá, Ai, vai que ficando loucura. lá, e vai ficando lá, né? E assim a gente vai se desenvolvendo depois, né? E muita coisa tá lá. A maioria. explicação A maioria. A gente acha que faz escolhas 100% sim. conscientes, E mas não, não. faz. Não faz. Não. O inconsciente tá ali. Sempre trabalhando. Muito mais o inconsciente. Aham. Por isso que esse processo de autoconhecimento, né? Usando, seja as coisas que tem dentro da naturologia ou não, eu sempre falo, não é só isso que existe, né? Sim. Seja os florais, a hipnose, ou a psicoterapia, ou a microfisioterapia, ou a constelação, ou a massagem, ou o reiki, ou tantas outras Constelação, me explica essa parte. Como Não, assim? eu não falo, eu só tô dando exemplo. Tá, só tá dando. De outras Entendi. práticas aí que existem de autoconhecimento, de aprofundamento, mas que eu não faço, né? Mas que existe. Mas Isso, tá ali. e que, Sim, e que são que vem, interessantes. vem como uma ferramenta de autoconhecimento aí pra você ir conectando as coisas e se entendendo a tua natureza, a tua essência, o que te faz ficar com raiva, o que te faz ficar doente, o que te faz ter ciúmes, pra você perceber o quanto você é egoísta, às vezes você não se dá conta, se dá porque o conta, nosso ego é forte, Sim. né? Ou porque você tá tendo um pesadelo, porque você tá tendo uma cólica, ou porque você tá tendo enxaqueca sem parar, sei lá. Então, N dá coisas. possibilidades. 1 milhão de exemplos, né? E, na verdade, o que eu sempre digo, tem vários caminhos pro autoconhecimento. A pessoa vai buscar aquilo que ela mais se identificar. Sim. E todas vão levar pro mesmo ponto, só que Sim. o método é caminho. diferente. É tipo a o método. religião, né? Aham. O objetivo final mesmo. Você fala Escolhe sobre o que tu amor, mais né? se identificar. Agora, como você vai chegar lá é muito único de cada um. Por isso que a gente não pode julgar, né? E respeitar. Para alguns, o remédio vai ser ótimo. Para outros, não faz efeito nenhum. Eu escuto. Comigo já aconteceu também. Sim. É o organismo de cada um, né? E o momento de cada um, né? Porque a partir do momento que você conhece possibilidades, você vai ter várias possibilidades para escolher. Né? Não vai ficar Agora, bitolado. o que eu vejo problema é, muitas vezes, eu sou psicóloga, a pessoa, ela vai buscar, por exemplo, a alopatia, a medicação, porque ela não quer se olhar. Sim. Porque eu não sou contra a medicação e encaminho, tenho, né, faço parcerias com médicos, psiquiatras, mas aquela pessoa que precisa da terapia, mas daí ela não quer a terapia, ela quer a medicação, que é mais fácil, por quê? Porque eu quero anestesiar o problema, ou seja, fingir que tá tudo bem, quando na verdade não tá, né? Isso Tem é que bem olhar pra comum. dentro, Tem né? um psiquiatra que ele fala isso assim, você pode até entrar na medicação, mas o que tá acontecendo contigo é que você não quer sentir a dor. É dor,
Pro nosso cérebro é dor. Por exemplo, quando você sente inveja, é natural que o ser humano sinta. Aciona estruturas do nosso cérebro de dor, como se você estivesse apanhando, como se você estivesse queimada. A gente sente dor, como se fosse uma dor mesmo, né? Então, são emoções e sentimentos dentro daquela pessoa ali que tá depressiva ou ansiosa, dentro da psicanálise, da psicoterapia, enfim. E ela quer tomar algo para parar de sentir esta dor. Que pode ser frustração, raiva, medo, tristeza, sei lá, né? É o que eu procuro trabalhar com as pessoas, assim, sinta essa emoção, só não permita que ela fique aí um mês todo dia, 24 horas. Esse que é o problema. Sabe que eu lembrei um caso agora que é bem curioso. Eu atendi isso faz tempo já, foi em 2008 mais ou menos. Eu atendi uma paciente. E aí ela tava em depressão, ela ficou mais ou menos 1 ano e pouco em tratamento, melhorou, e um dia eu encontrei ela na rua. E aí, ai, fulana, e aí, como é que você tá? Aí ela assim, Jamília, eu tô bem. Mas sabe o que ainda acontece? Quando alguma coisa ruim acontece na minha vida, eu fico triste. Eu falei, que bom. Que ótimo. Nossa, né? Que atípico. Fale-me mais sobre isso. Aí eu falei assim, estranho seria se algo ruim acontecesse e você ficasse feliz ou não sentisse nada. Psicopatia. Tá errado isso aí. Né? Porque as pessoas hoje não se permitem sentir. Elas não A gente querem, colocou né? na pauta a questão da ansiedade, né? Porque hoje em dia, ansiedade, né? Tudo virou em cima da ansiedade. Eu digo, lógico, o transtorno é o problema. Mas a ansiedade do dia a dia, a gente tem que aprender a lidar, porque É o acúmulo do problema, normal, né? Porque, enfim, a ansiedade, o estresse pontual, ele é necessário. Sim, é importante. Se você não tiver um estresse, uma ansiedade por algo que vai acontecer, talvez você não se preocupe com detalhes importantes do processo. Sim, fica muito exato. É igual o apático medo, também. né? É. O medo, ele precisa ser sentido pra muita coisa. Inclusive É pra proteção. impulsionar, viu? É, exatamente. Muitas pessoas só tomam atitudes porque estão com medo. Na base do medo, elas mudam. Sim. Né? Pessoas que, por exemplo, estão num relacionamento, enfim, criou alguma situação, fica com medo de perder a pessoa. Imediatamente, ela começa... Exatamente. É verdade. Se vai manter ou não, não sei. Mas isso acontece. Às vezes sim, às vezes não. Mesma coisa, a raiva. A raiva é tida como uma emoção negativa. Mas pensa uma mulher, por exemplo, num relacionamento que está sendo humilhada, e tá ali querendo a pessoa de volta, e aí de repente vem a raiva e ela chega. É o que dá a força raiva pra é o que ela. vai dar força pra ela. É uma força natural. Né? O problema que eu vejo, né? Temos uma psicóloga presente que pode nos falar mais sobre isso. Sobre a cronicidade disso. Né? Da gente não olhar para essas causas e esses problemas se tornarem crônicos. E aí a gente vai ter, sim, aí é o de transtorno. verdade. E aí, Os gente, transtornos. vai ligando em 1 milhão de coisas. E aí tu chega num ponto e fala, como iniciou? Da onde vem? E aí, pra voltar e entender todo esse início, você passa por por muita coisa. Porque deixou, acumulou. Anos, imagina? Meu Deus, imagina. Anos e anos. Até que estourou, explodiu. E como que funciona o teu processo terapêutico? Como que, por exemplo, uma pessoa com queixa de ansiedade chega no consultório? Como que funciona? Então, quando a pessoa ela, quer fazer um atendimento comigo, ela recebe uma ficha de anamnese por e-mail antes. Eu mando, mais ou menos 1 semana antes. E ela me responde, é um questionário bem grandão, assim. Eu pergunto sobre todos os setênios. Então, ela me descreve tudo do 0 às 7. Tudo do 7, do 7 aos 14, 14 a 21, né? A cada 7 anos. Meu Deus. Pra pessoa realmente também fazer um brainstorming já. Daí ela me passa lá a data de nascimento, informações importantes, a rotina, se Não toma lembro, medicação, não. se não toma. Então ela O difícil é lembrar. Tipo, não me lembro direito. Aí é bem Mas legal, é bem comum É, não né? lembrar. Ah, E aí tá. eu vou ajudando a pessoa. Porque às vezes o que ela tá vivendo hoje tem a ver com o primeiro setênio, ou o segundo, ou o terceiro, ou é algo recente, né? Algo de 3, 4 meses atrás, enfim. E aí ela me fala as medicações, a rotina, exercício, alimentação, porque eu preciso entender tudo isso. Daí uma das primeiras perguntas é motivo, objetivo da consulta. Sim. E aí muitas vezes a pessoa fala, ansiedade, depressão. Então eu vou fazer uma investigação de tudo isso, desde a barriga da mãe, se for possível, para ir conectando os pontos e entender principalmente os sintomas que essa pessoa tem. É de manhã? É de tarde? É de noite? Qual parte do corpo que é? Aí eu conecto o quê? Com os sistemas do corpo. Aí eu conecto com o quê? Com as constituições das medicinas, que tem a ver com os elementos, com os sabores, com as características de personalidade.
E aí eu utilizo o quê? Aromaterapia. Ai, é o elemento fogo que tá pegando. Se a pessoa tá inflamada, tá irritada, tá pegando o quê? Fígado. Ah, tá pegando o quê? Baço, não se concentra, não tem atenção. Que legal. Como é que tá as fezes? Ah, tá desse jeito, sabe? Então, assim, falando assim, os alunos que estão agora na faculdade ou até se formando se apavoram. Eu me apavorava, porque você tem que ter uma visão geral do todo, né? Mas a gente vira do avesso. Mas a gente vai se acostumando. Pra poder achar, né? Senão não acha. Sim, porque a gente faz todo dia e acostuma, sabe? Pra ver se realmente aquilo é uma ansiedade, se é só ansiedade. O que tem? Porque eu vou te dizer, eu sempre olho assim, desconfiada, não desconfiada ruim, um desconfiada investigativo, assim. Sabe? Pra falar pra pessoa, é isso aqui, faz sentido pra ti? Era assim que você via antes? Nossa, não, nunca tinha pensado nisso. Porque daí a pessoa já vai... Muda o que ela pensava antes, né? A própria percepção, na verdade, né? É porque, às vezes, é que nem o caso do emagrecimento. Né? A pessoa, eu quero emagrecer. Ela chega com essa queixa, só que você vai olhar, não, ela tem que aprender a administrar a vida dela, a dizer não, a se posicionar, porque ela só tá descontando na comida um monte de frustração. Mas o problema, aquilo ali era só o sintoma, né? Exato. As maneiras de proteção. Isso é bem comum. Eu passo muito livre pros interagentes. Também eu falo, gente, a gente faz um trabalho aqui juntos no consultório. Você vai continuar o tratamento em casa, mas essa questão, a gente trabalha muito na naturologia da educação. Sabe? Da educação em saúde, a gente chama. Porque a pessoa ela precisa se apropriar dela mesma e da vida dela. Exato. Eu procuro ser bem objetiva, assim, você veio aqui por isso. Ok, no meio do caminho pode mudar e pode aparecer outra demanda. Mas assim, a gente precisa... Inclusive, eu escrevo os objetivos com a pessoa. Isso faz sentido pra ti? Pode ser sim. Vamos trabalhando em cada um. Vamos riscando aqui, vai mudando, né? Porque eu não quero que a pessoa fique a vida toda comigo. Antigamente, as pessoas faziam 10 anos terapia seguidos. Hoje em dia não é mais assim. Não. Mudou bastante. Por quê? Porque todo mundo quer resultado. Sim. Todo mundo quer perceber, né? Então... Que tá melhorando, pelo menos, né? Isso. E por isso que eu gosto dessa parte multidisciplinar, porque vai enriquecendo o resultado pra pessoa. E o mundo tá mais imediatista, né? As próprias linhas terapêuticas, elas foram mudando com a psicanálise, por exemplo, como vai ter a livre associação, você vai deixar o paciente falar. E ali ele vai, né? Então pode levar anos. Agora tem linhas que é mais pontual. Então é isso aqui, e aí o resultado... Sim. Aparece. É uma evolução, né? Que ocorreu aí com o tempo e com tudo que foi surgindo, né? Eu acredito pessoalmente que não é à toa que essas técnicas, essas ferramentas surgiram, né? Ao longo do tempo. Que hoje em dia a ostentação é ter sanidade, porque todo mundo tá sempre com algum problema. É real? Tá sempre alguém ou com depressão, ou ansiedade, ou com muita coisa nos dias de hoje. Né? Pode ver, eu conheço um monte de gente que toma Rivotril como se fosse a solução de tudo. Não, ontem tomei um Rivotril, tipo... Mas sabe o que acontece? O efeito é tão bom e a pessoa ela não tá consciente. Ela não tá consciente, assim, a longo prazo, naquilo que vai causar pra ela. Ela não tá consciente do próprio corpo. Não, ela então, só acha que aquilo ali. É gostoso, é bom. Tem tipo uma droga, né? É uma droga, né? Tem um que as pessoas tomam que é pra ter bastante atenção. É um remédio caríssimo. Ritalina. Não, é mais caro que esse. Como chama? Teve o Concerta e eu sei que tem um mais novo ainda. Até o final eu vou lembrar. Mas é muito comum. O pessoal que trabalha na Bolsa de Valores, eles tomam muito, que algumas pessoas já me falaram, né? Que a pessoa precisa ficar acordada muito tempo. Horas. É um efeito que tem... Eu acho que o medicamento tem efeito de 9 horas. Durante 9 horas no cérebro. Eu conheço uma pessoa que toma pra estudar, pra ter... Mas o efeito colateral é horroroso. Horrível. Depois, né? Eu não consigo me lembrar de cabeça agora o nome da medicação. Mas ele vem porque eu acho que é na mesma linha. Tinha a Ritalina, que era 4 horas de duração, aí o Concerta já tem acho que 8, 9 horas, e aí tem um mais novo. O Concerta é um nome sugestivo, né? Concerta. Concerta. Não conserta. Tá ruim aí? Concerta. Traga um pouquinho mais. Cai lá no meu consultório pra eu consertar depois. Então, trabalho é longo, mas lembrei, é Venvance. Venvance. Gente, eu não conheço.
Que Só bom. Ritalina, porque na época da faculdade muita gente tomava. Eu acho que assim, essa questão toda da ansiedade, do estresse, ela mudou muito, né? Os motivos Mudou. pelos quais nós nos estressamos e nós temos ansiedade hoje são muito diferentes, né? Antes a gente estressava porque tinha que caçar, porque tava todo mundo com fome, porque, Sobre sei mais lá... sobrevivência mesmo. Era muito mais sobrevivência. Hoje, não. Poxa, eu estacionei no estacionamento que eu não queria. Já tô puta. Puta. O filho Né? da mãe não deu Acabou sinal. a bateria Já do quero celular. A vida morreu ali. Acabou Então, meu assim, dia, vou pra casa. São muitos 5 minutos responderam no WhatsApp, né? São muitos Antigamente era pontos telegrama. de estresse. Gente, Escrevia a telegrama. carta, esperava 30 dias. Ai, no rolinho. Como é que era esse aí? Gente, então assim, existem mais pontos de estresse, parece que na vida hoje, do que era antes. É mais estímulo, né? Não, e esse olha o bombardeio de informações que a gente tem. É muito. Você O tempo abre as todo. redes sociais e é o tempo inteiro. Antigamente não era nessa velocidade. Então as pessoas. A gente Até porque também nem tem tinha como ser nessa velocidade. a gente também tem a sensação que estamos perdendo tempo. Eu não consigo saber tudo. Meu Deus, é muita coisa. E dá aí uma tá te frustração. deixando nesse estado de ansiedade. A né? falta de foco. Mas vocês não acham que também existe uma banalização do termo ansiedade? Que nem ela falou ali. Como é que tu tá? Ah, tô mais ou menos. Porque fiquei triste esses dias e parece que daí a pessoa já não pode mais sentir também nada. Tem uma confusão entre, por exemplo, eu tô deprê, né? Tô É depressiva. Não, você tá triste. Né? Né? Normal, Eu tô você tá estressada. relacionamento, eu tô Não, depressiva. você está Não, irritada. Tá né? passando pelo lutinho, vai acontecer. Fica de boa aí que vai passar. Mas, Inclusive, até falei sobre isso hoje no meu Instagram, sobre essa questão do término de relacionamento, porque eu gosto muito da parte do cérebro, né? Das neurociências que eu faço a especialização. E eu achei muito interessante porque quando a pessoa, ela tá num término de relacionamento e ela não queria, ela ainda gosta da pessoa, tá apaixonada ou ama, e o outro não quer, aciona estruturas do nosso cérebro que também são acionadas numa pessoa viciada e está tentando desviciar o álcool ou a droga. Então, por isso que as pessoas que estão apaixonadas ou amam num pós-relacionamento onde a pessoa está emocionalmente muito abalada, ela é capaz de qualquer coisa. Ela fica viciada na pessoa. Exatamente. É a busca por aquele prazer que a pessoa tem e ela vai fazer coisas num nível de loucura, assim, a gente Relacionamento fala, né? abusivo acontece muito isso. Sim. Né? Porque aí a pessoa fica viciada mesmo. O relacionamento é tão altos e baixos e ela não quer sair daquilo ali. Ela quer, mas ao mesmo tempo não quer, não quer consegue. chegar no momento bom, né? Ela fica tentando. Exato. Exato. E não vicia a emoção? E sabe o que eu achei interessante? Eu vi uma pesquisa que, por exemplo, no momento de estresse agudo, por exemplo, né, uma situação de acidente, digamos assim, você bateu o carro, tá sozinha no local, todo aquele sentimento, e aí quando você vê alguém, pode até ser que você não tem muita intimidade com a pessoa, mas você já viu como as pessoas vão e abraçam? Eu vi um conforto. Aí, vínculo, né? Tenta criar porque no momento que o teu corpo tá liberando ali adrenalina, cortisol, um monte de hormônios relacionados ao estresse, ele também libera ocitocina. Que protege o coração e que te faz essa tendência de querer abraçar. Eu achei isso fantástico. Sim. Porque assim, a maioria dos hormônios ali vai fazer o quê? Mal pro teu corpo, em toda aquela A ocitocina protege. intensidade. E a ocitocina protege. Por O isso corpo que humano entra- é fantástico. Por isso Muito. que entra o que ela falou, de que não é que é bom ou ruim, tanto o estresse quanto a ansiedade, mas existe, o problema só é a dose que a gente tá hoje, que a gente permite entrar, né? Por exemplo, hoje, eu acordei pilhada, acordei acelerada, e nem sempre eu acordo assim. E eu não fiquei lutando contra isso. Falei, hoje eu tô acelerada, tenho bastante coisa pra fazer, e amém. Depois do almoço, baixou completamente. E a gente fala muito isso nas medicinas, né? Principalmente no Ayurveda, que nós vamos passar por todas as emoções ao longo do dia. Assim como a gente deveria consumir todos os sabores. Inclusive, eles são mais complexos. Eles falam que a gente tem que ter todos os sabores num prato. O azedo, o picante, o doce, o salgado, o amargo. Porque isso vai equilibrar os nossos órgãos, os nossos sistemas, né? E assim acontece com as nossas emoções ao longo do dia. Então, às vezes, a gente vai acordar um pouco mais devagar, mais preguiçoso ao longo do dia, vai se desenvolvendo, vai tendo mais energia. Ou o contrário, como aconteceu comigo. O legal é a gente se observar muito, né? O autoconhecimento mais uma vez, né? Porque se você sabe que você passa por todas as emoções ao longo do dia, a hora que chega a raiva, a hora que chega a tristeza, tá tudo bem. Opa, chegou a raiva. Quando você tá alegre, quando você tá feliz. Bem-vinda! Não é bem assim que você vai pensar, né? Não, Mas mas chegou essa auto-observação, ela não
digamos assim, você não dá tanta importância. Porque se eu não quero ficar triste, eu me sentir triste, Poxa, eu vou começar a fiquei lutar triste. contra isso. Eu não posso sentir isso. E aí isso vai gerar outros sentimentos. Agora, se eu aceito que assim, Beleza, pra tô baixo triste. agora, deixa eu entender por quê, daqui a pouco passa, enfim. Você Uhum. aceita, observa, né? E eu acho que o estar conectado consigo é o grande segredo dessa história toda. Porque aí você vai, a partir disso, você consegue se conhecer melhor. Você vai buscar coisas para se conhecer. Você vai descobrir uma naturologia, você vai descobrir uma psicoterapia, uma terapia diferente, uma constelação. Enfim, você vai cavar. Né? A partir do momento que você está aberto e você está conectado com o teu sentir de novo. Porque o que eu noto no consultório de nutrição hoje? Eu pergunto, você se sente estufado? Aí a pessoa fica me olhando. Aí lá no fim da consulta, ela vem... Depois do almoço eu me sinto estufada. Tipo, ela não tinha parado para pensar, para sentir, para entender o que o corpo dela estava fazendo, né? Quantos dias você fica sem ir no banheiro? É muito Sabe? comum isso. Então a pessoa tá muito desconectada dela. Então, a partir do momento que ela se conhece e ela vê que ela tá perdendo o controle, fica muito mais fácil do que você ter que chegar num grau de estresse muito crônico, com transtornos e tudo mais. Quando ela se conhece, ela vê, poxa, a coisa tá estranha. Aconteceu 1 mês e meio atrás. Eu tava assim, tô meio que estressada demais, o sono tá atrapalhando, liguei pra Grazi. Sinais, né? Disse, Grazi, consegue orar pra mim? Coisa tá estranha aqui. Vai lá, entende, né? Coloca todas as possibilidades de terapia que você tem pra reorganizar esse teu dia e pronto. Volta pro teu prumo, É volta preventivo, como ela falou Sim. também. Tu não precisa Claro, esperar, estourar pra acontecer. procurar. Gente, o preventivo é muito mais barato. É o conhecer. Aham, mas Muito tudo, pra tudo mais na vida. barato. Tudo que tu previne e não deixa acontecer vai custar mais barato. Exatamente. E essa falta de conexão, por exemplo, quando eu escuto uma pessoa dizer, eu descobri que estava grávida com 6 meses de gestação. Eu falo, como assim? Como? Olha, eu Né? penso também. Como? Eu descobri com 2 semanas, tipo, que raio de pessoa que não se conhece, porque muda, não tem como não mudar. Tem um Eu descobri bebê, pelo seio, Sim. né? Porque o resto não tinha mudado Não, mas é a nada falta de ainda. conexão consigo próprio, Pois é. total, né? Ou não consegue associar também, né? Tem de não... Tá tão ocupada, tá tão distraída a pessoa, a mulher ou o homem, que Meu não... Deus, mas o Que vai quanto deixando, né? esse ser humano. Mas acontece. Acontece. Quando tem um problema, alguma coisa, a pessoa ela fica tão fissurada naquilo, vira uma neurose que ela dificilmente vai perceber as outras coisas. E é Mas como se ela estivesse Exato. dormindo ou sonhando. Ela fala, hã? Tô Nossa, inchadinha, agora tô voltei. inchadinha. Não é? Tô com retenção. Tem uma engordadinha. Nossa, É a retire história tanto que vocês desses- falaram da hipnose, né? Que a gente fica hipnotizado aí grande parte da nossa vida. E cada vez mais, tem mais recurso pra gente hipnotizar, né? Então, a gente tem celular, É. né? A Grazi tava falando da média, né? De horas que as pessoas ficam no celular. E ou em ele rede social. mesmo mostra No pra Brasil, gente. no iPhone tem um relatório, Ele mas- mesmo avisa. Aí eu pra já gente. caramba. Meu Deus. No domingo sempre aparece pra mim. É. Ó, no Brasil, as pesquisas mais recentes, acho que são de 2022, mostra que o brasileiro, acho que tá em primeiro ou segundo lugar, se estiver atrás dos Estados Unidos, se eu não me engano, é proporcional talvez. Mas o brasileiro, em média, gasta de 7 a 10 horas Gente, por dia. É muita coisa, né? é muito. É quase que É o tempo de trabalho, uma né? jornada de trabalho. Aham. Isso é surreal. Que muitos deles estão na jornada de óbvio. trabalho e estão Não ali. tem como. É, porque tá aumentando muito o trabalho digital, né? E aí eu falei, eu vou olhar o meu, né? E aí eu vi que a média tá 2h30. Eu falei, nossa, Que bom. né, não tá Eu nem ótimo, prestei tá, atenção assim, pra tá ver, menos da mas vou metade. olhar. É. E Quando olha me que eu falou trabalho aquilo, eu bastante fui no olhar, celular, né? Ela Mas falou, o eu que- fui olhar de 2h58. Sério, eu vou olhar. Sim. Não, Sim, você nunca- pode ver nas configurações, mas o que é legal aqui é a gente se vigiar, gente. Sim. Não tem, porque ninguém vai ficar falando. E às vezes a pessoa fala pra gente e a gente não gosta. Não, A gente fica bravo. É. Quem é que tá me Fica. falando quanto tempo que eu tenho que ficar, o que eu tenho que fazer? Tá A me gente não percebe controlando. que aquilo ali é um cuidado, às vezes, do outro, que tá Sim. na nossa família, ou, enfim, marido, mulher, ou filho, às vezes até criança. Sim, as crianças, crianças chamam videogame. Não, e elas mesmo falam, mãe, sai do celular. Ah, sim, eles... Existe o Não, contrário. é que eles também estão desconectando. É. Se a gente não prestar atenção, as crianças elas estão desconectando muito fácil. Porque, gente, eu realmente rápido, né? admiro professores. Aham. Porque, cara, Muito. ganhar a atenção dessa galerinha. Meu né? Deus, o bichinho muda a cabeça, o pé, a cor, a música, a dança.
num clique. Aham. Lá é porque Como a é? gente vê que os níveis de ansiedade e depressão aumentam, não só no Brasil, mas a nível mundial, né? Isso pode estar associado com muitas coisas, né? Que a gente passa no processo evolutivo aí da nossa espécie, né? Mas uma das coisas que faz a gente ter ansiedade de conceito básico é pressa e ficar pensando no futuro. Ou seja, uma enorme dificuldade de viver aqui, agora. O presente, que é o único momento que importa, né? É o que a gente está fazendo agora? Você Nós não estamos sabe o com dia de atenção aqui. É. E quando a gente está com atenção aqui, a gente não sente ansiedade. Porque você não consegue pensar no mercado ou no filho. Bom, eu não consigo, pelo menos, porque eu tô aqui. Sim. E isso é muito prazeroso. E as pessoas perderam isso. Não conseguem mais fazer isso. Porque tá numa... A ansiedade também, hoje, eu vejo muito essa busca pelo reconhecimento, por ser visto. E isso tá aparecendo cada vez mais nas redes sociais. Dopamina. Onde você vai ter mais... Eu penso que o reconhecimento, o valor vem... Quanto mais espontâneo e verdadeiro você é. Claro que você tem que entender, né? De como funciona todo o sistema, isso é essencial. Mas é você ser aquilo em essência, né? Porque se você força e fica nessa busca incessante, cria uma energia contrária. E as pessoas sofrem muito por causa disso. Ficam E tentando, uma coisa que eu né? sempre digo, tudo que você busca muito fora, tá faltando dentro. Se eu tô buscando muito reconhecimento, então, na verdade, eu não me reconheço. Eu tô buscando no olhar do outro isso, mas Outro tá faltando afirme aqui isso, dentro. né? Aceitação. Então, é preciso fazer essa virada do olhar, né? É porque é um faz vício, sentido. né? É porque cada like que você ganha, cada comentário, cada compartilhamento é uma secreção de dopamina. Dopamina. E as pessoas Tem até querem um livro mais interessante, e mais e mais. que é A Geração Dopamina, Geração acho que é o nome. Então, que legal. porque a pessoa busca o reconhecimento e automaticamente ela vai produzir dopamina quando ela recebe reconhecimento. É isso que acontece, é esse vício que as pessoas estão tendo. Né? Assim Que como cada tem vez mais. no álcool, na droga, no sexo, a gente também vai produzir dopamina quando estiver fazendo uso dessas substâncias, né? E o que a gente vê hoje também é uma busca desenfreada por prazer a todo momento. É. Então, a geração dopamina é isso. Eu quero prazer e assim, ó, nunca se viu uma geração pregar tanta liberdade Sem em estar todas liberta, as de áreas verdade. e aí, ao mesmo tempo, Presa. o aumento do nível de depressão. Por E quê? pouca responsabilidade. Pouca responsabilidade. Isso, um dos professores eles falam exatamente essa frase na última disciplina, que é uma geração que tem muita liberdade, mas não tem responsabilidade. Né? Não, assim, não sabe o que é ser adulto de verdade, para usufruir dessa liberdade com sabedoria. E aí a tolerância à frustração diminui, então qualquer coisa também é É grande, fim né? do mundo. E O aí primeiro- fica presa nisso. O primeiro problema, a primeira dificuldade já é um desespero, porque está Sim. enfraquecido, né? Esse sistema aí, porque não se vive mais tantas essas dores, digamos assim, da vida, mas só esses prazeres que foi o que você falou, hein? E usar um exemplo. Se a gente... Ó, trabalhei o ano inteiro, vou fazer uma viagem final do ano. Essa viagem é fantástica, é um momento que você descansa, que você aproveita. Agora imagine, claro, que é ótimo a pessoa viver viajando, só que não tem a mesma intensidade do prazer. Porque Porque se eu faço foi isso a cada conquistada. 15 dias, é só mais uma viagem que eu vou fazer para descansar. Então, O que explica tanta depressão em gente que a gente julga ter tudo. Isso eu sempre falo, é um erro a pessoa falar isso. Nossa, mas como que tem depressão? Tem tudo. Você não sabe o que ela tem dentro dela. Você não sabe o que ela vive. O que acontece? Muitas pessoas vêm de uma educação familiar onde os pais foram muito permissivos. Eu converso muito sobre isso com os meus interagentes, porque tem vários casos. E aí eu falo, como que foi a sua educação? Como que teus pais te tratavam? Como que é? Eu não precisava fazer nada, eu nunca fiz nada. Sim. A pessoa é insegura, a pessoa tem muito medo, e eu tenho que trabalhar tudo isso com ela. Porque não dá pra voltar lá atrás. Não. Então, ela foi anulada de ter a dificuldade, de sentir que ela é importante, de sentir que ela tem as responsabilidades dela dentro de casa. Então, ela é uma ótima candidata a desenvolver depressão, porque ela é inútil, ela não serve pra nada, ela não tem habilidade, ela não sabe fazer nada, todo mundo sempre fez Tudo por ela, ela. não, e tudo ela tem que perguntar pros outros, porque ela não tem né, confiança. Isso é muito complexo, né? Por isso que entra a questão de buscar ajuda, buscar um profissional. Né? A pessoa fala, já fiz de tudo, mas não resolve. Quantas vezes eu escuto isso? E é desesperador uma pessoa que está em sofrimento não conseguir ter uma melhora. Bom, eu olho para essas pessoas assim, eu sinto a dor da pessoa. Claro que eu não carrego comigo, mas assim, deve ser horrível, né? Sim. Eu nunca estive nessa situação. Mas
Imagina como é que seria. Exatamente. E uma questão importante, além da ansiedade que a gente estava falando do estresse, é que vários autores trazem, né, que um alto nível de estresse, que entra lá no processo, na última fase das 3 fases do estresse, pode levar à morte. Uhum. Sim, as pessoas morrem, porque desenvolve o quê? Problema cardiovascular, problemas respiratórios, imunidade. Sim. Só que aí não há uma consciência da pessoa durante o dia, né? Porque tá o quê? No piloto automático, né? Apertando Sim. o botão. Ah, não, por que você come? Ah, porque eu tô estressada, porque eu tô ansiosa. Ah, não, no final do dia eu mereço comer uma pizza porque foi muito estressante hoje. Então, você vai compensando com hábitos que não te ajudam. Na verdade, estão te atrapalhando. Então, se o estresse estava te inflamando, você vai colocar mais carga inflamatória dentro do teu corpo. Então, a tendência é você realmente adoecer. Né? Então, se você não parar e olhar para você e dizer, cara, o caminho que eu tô indo não tá legal, e mudar efetivamente, e não deixar para depois, não, porque agora eu preciso resolver isso aqui, que é comum. Porque nunca vai ter fim. Não tem fim. Concordam? Vocês concordam? Sim, concordo. O exemplo que eu dei, não, porque eu tenho que lavar a roupa. Sim, mas você vai ter que lavar a roupa a vida inteira, tudo bem? Não precisa deixar acumular o armário inteiro da família toda, né? Sim. Aí eu sempre falo, eu gosto muito daquela palavra inacabado. De você lembrar, quando você tá nessa pressa, nessa ansiedade de querer fazer tudo e resolver e deixar tudo pronto, lembrar. Todas as coisas, elas são inacabadas. Vai ter que fazer Eu depois acabo, alguma coisa. mas eu vou ter que fazer de novo. Uhum. Eu acabo, mas eu vou ter que fazer Nunca de novo. Então, assim, internalizar esse processo de que você faz o que dá naquele dia. Continua no outro dia, ou no outro dia, amém. O mundo Tudo não vai certo. acabar, Aham. ninguém vai se desesperar. Se você morrer, o mundo vai continuar. As pessoas são substituíveis a certo ponto, né? Num certo nível. Claro que cada um é único. Mas o mundo continua. Né? E se você não entende isso, você vai se matando aos poucos, né? Sim. Hoje mesmo eu acordei, como eu falei, agitada. Aí chegou na hora do almoço, eu fui tomar banho e falei, até 8h30 da noite, pelo menos, eu não vou parar, vou estar trabalhando. Falei, eu vou tirar 1h30 agora, eu vou me atrasar meia hora lá no consultório, não tem problema. Eu aviso a pessoa. Eu tomei um banho super tranquila, coloquei uma mega música de reiki na minha casa, almocei em casa, eu falei, não vou almoçar fora. Almocei em casa, e depois do meu banho eu fui passar creme, que eu sempre passo antes de dormir, então eu troquei. Cara, eu preciso disso agora. E muito provavelmente por causa disso que depois do almoço baixou. Eu deixei de estar tão acelerada, e tá tudo bem que eu fiquei de manhã, fiz 1000 coisas, mas agora eu tô meio mais tranquila. Depois daqui eu tenho uma reunião, e depois acabou. Também coloco um limite pra não continuar. E esse é outro problema. A gente tem dificuldade de pôr os limites, falar porque os quer não. fazer tudo, abraçar o mundo, Tudo e acha tá que é ali ruim pra falar fazer. ou não. Ou então é o oposto. Eu tô sobrecarregada, mas eu começo a procrastinar. Também. Porque naquele Ah, momento é verdade, é existe bom isso, deixar né? pra amanhã. Porque amanhã eu vejo isso, que alívio. Né? E aí é bom. Só que daí amanhã acumulou. Aí eu deixo pro outro dia. Aí E vem aí, desespero. e aí começa a gerar uma ansiedade enorme porque você tá com né, monte de um monte de coisa Nas pendente. neurociências, eles falam, cientistas, que esse procrastinar é muito bom pro nosso cérebro só no momento. É gostoso, tipo, tô tranquila, deixa pra depois. Mas a longo prazo é um grande problema, porque vem gerar ansiedade. Nossa, alguma hora vai bater. Vai, né? Eu Tu sempre... tem que fazer, alguma hora vai estar ali. É legal tu tentar... Bom, eu faço isso, eu tento passar pras pessoas, de você organizar dentro da tua cabeça, mentalmente, né? Isso aqui é urgente. Tá, então eu vou dar prioridade. Não, isso aqui não é tão importante. Isso aqui é urgente, isso aqui é importante. Isso aqui eu posso fazer outro dia. Tentar organizar mentalmente, eu faço muito isso e funciona. E se colocar no papel, melhor ainda. Eu uso muito a minha agenda. Eu uso Porque duas agendas. eu sempre digo, se você deixar a tua organização no plano mental, a sensação é sempre maior do que de fato é. A hora que você coloca no papel, você diz, tá. Era só isso. Fácil. Eu tenho Dá pra dar essa conta. ideia. Até porque eu tenho medo de esquecer quando eu não anoto. Daí fica mais uma ansiedade. Será que eu tô esquecendo de alguma coisa? A memória sobe. Então, pra mim é bom. Daí de manhã eu olho tudo que eu tenho pra fazer e sempre parecia maior do que realmente tá ali. É bem isso. Não, só de manhã eu já faço tudo. Tranquilo. Uma coisa que eu gosto muito, que eu sou apaixonada, isso vem da filosofia estoica.
A ansiedade também vem com a tendência que nós temos de querer controlar o que tá fora do nosso controle. E aí você tá querendo controlar o que tua mãe tá fazendo, o que tua filha tá fazendo, só que eles não estão no seu controle. O que vai outra acontecer, pessoa. qual vai ser o resultado. O fornecedor da tua empresa, querendo ou não, depende dele, não de você. A tua parte tu já fez, agora ele não vai te entregar o que tu vai fazer. A menos de infernizar a vida dele, mas depende dele. O que depende de mim, infernizar a vida dele. Peraí, vou ligar mais uma vez. Mas é isso. É encontrar soluções pra cada coisa, é uma coisa de cada vez no seu lugar, né? É reaprender, na verdade. Mas é bem o que a Laís falou, tudo volta pro autoconhecimento. Eu, por exemplo, funciono muito bem de manhã. Já à noite, não. Então, por que eu vou deixar as minhas coisas pra resolver à noite? Não dá. Não vou. Eu vou fazer de manhã, que eu sei que eu funciono, consigo, pá. E deixa à noite, já que não funciona, não vou funcionar mesmo. Não preciso funcionar. Isso é se conhecer. É o teu ciclo, aí tem pessoas que é o contrário, que tem energia de noite. Exatamente. O meu marido, olha como é que a gente é. É ao que contrário. bom, mas daí complementa. Então, e a gente se equilibra até pra cuidar da neném. Como ele tá super ativo à noite, fica com ela. Fica eu com tô a de baby, manhã né? e tu dorme. E assim vai. Mas É a troca, né? Isso é Sim. bem importante. É. E eu pensei hoje de manhã ainda, quando eu tava lá passando o creme, eu falei, o que é? Né? Tentar, sempre busco, assim, inspirações no meu dia pra tentar também ajudar as pessoas, além do conhecimento que a gente busca, científico, enfim, né? Mas eu acredito, assim, eu vejo dentro da vida das pessoas e também na minha, porque a gente também, né? Eu vivo também a ansiedade, como eu falei hoje, eu também vivo processos de estresse, mesmo tendo conhecimento, nós somos humanos, né? Tô aprendendo ainda. Já mudei muito, porque eu era bem pior. Mas, assim, são as pequenas coisas que a gente faz em cada dia. São os pequenos rituais que você cria, né? Que foi aquela lista que a gente criou, a Laís, a gente criou uma lista de indicações que a gente dá para tentar ter uma harmonia nesse processo de ansiedade e de estresse. E entender que vai existir, vai ter, não é ruim, é saber domar a situação e usar a teu favor. Porque lá naquele livro dos telômeros, não sei se vocês conhecem, uma bióloga e uma psicóloga que escreveram e ganharam um prêmio Nobel. Falando sobre os telômeros. É uma questão mais dos neurônios, né? E o estresse agudo e a ansiedade, eles são muito bons. Porque eles nos impulsionam, como a gente falou. O problema é quando se torna crônico, que a gente vem a adoecer, envelhecer as nossas células, abaixar a imunidade, a porta de todas as doenças, né? Não, entra um monte Sabe de qual é o veneno? É a falta de objetivo para as pessoas. Aí a pessoa fica focada nas dependências emocionais que ela tem, no sofrimento, e ela não olha para a vida dela, ela não olha para os objetivos e para os sonhos. Porque se você está trabalhando em prol de algo que você ama, que você quer muito, você trabalha horas e horas e aquilo ali não te desgasta. Você tem um porquê, né? Exatamente. Pra quê e onde? Agora, se a pessoa não tem, ela tá, cumprindo aquela rotina, robotizada, sem razão nenhuma. Eu entendo, assim, eu às vezes vejo até em caixinha de pergunta. Tem muitos sonhos ainda pra realizar que você não realizou? Não, já tô bem realizada, tudo graças a Deus já. E eu penso, meu Deus, como assim? Que chatice! Peraí, tu tem que achar outro, porque é isso que te impulsiona, é isso que te motiva. Se, beleza, tu conseguiu tudo que tu queria, agora procura mais, né? Mas tu não pode parar, porque aí, todo dia tu acorda pensando, tá tudo mara já. Vou dormir de novo, tipo, né? Não, tem que buscar o alguma Freud coisa. dizia isso, né? Nós temos essa angústia existencial, esse buraco, porque a gente tem que preencher com os desejos. Agora eu desejo, e aí você caminha pra vida, senão você vai pra pulsão de morte. Eu fico olhando pra dor, fico sofrendo, e ali a vida fica estagnada. É porque muitas vezes a pessoa quer essa coisa, não, aqui tá bom. Pra que eu não tenha ansiedade. Porque eu consigo quero viver ficar em paz. calma. E aí cai numa depressão, porque não tem mais um porquê. Então, razões, é importante ter as razões. Eu lembro até de uma frase que você que me disse, eu devia ter uns 15 anos. Eu nem lembro o que eu tava falando. Mas aí você faz, claro que eu não vou lembrar, né? Eu tinha 15 anos. Mas não lembro nem o que eu falei ontem. Mas aí ela falou assim pra mim, é que o ser humano é um eterno insatisfeito. E é verdade, que bom, porque se você se satisfaz, tu tem que buscar alguma coisa, e é isso que deixa o relacionamento sempre aceso, senão ele vai acabar. Eu já atendi muitos casos, assim, da pessoa estar no estado, eu gosto de falar que ela é um estado depressivo. Eu gosto muito não é de... Porque as pessoas se vestem muito disso, e esse é o maior problema.
E muitas delas vêm dessa forma de eu não sei o que eu gosto, eu não sei para que eu sirvo, eu não sei qual que é o meu trabalho, eu não sei qual é a minha função. Isso, na verdade, é o que eu mais procuro trabalhar com as pessoas, porque isso traz um sofrimento muito grande. A pessoa, ela tá perdida, ela não se identificou ainda. É, Ela não sabe o que ela quer isso, também. a gente começou falando sobre profissões, lembra a dificuldade da gente, né? A gente se vê muito como uma profissão. E tá rolando. Tem mais 2 anos aí para 40% das profissões que existem hoje não existirem mais. Isso é verdade. eu já Então vi muita gente vai entrar nessa crise de quem eu sou agora, o que eu faço agora. E Estou se sentir começando perdida. estou começando uma carreira nova. E até aquelas Ansiedade. pessoas que fizeram, a gente já falou sobre isso, fizeram a faculdade, parece que não, eu terminei, agora eu tenho que Tem que fazer ser isso. essa profissão, não posso mudar. Não, né, fiz 5 anos, Aí o gastei sofrimento dinheiro, é maior ainda. maior ainda. É igual você querer vestir Se um sapato cobra. que não é teu número. Dói Aham. pra caramba, não vai conseguir andar. Ou pode até andar, uma hora não vai mais aguentar. Sim. Bem isso. É isso Se que acontece. cobra por... Vamos para o bate-bola? Ai, vamos, nós viemos programadas para metralhar. Uhul! Metralhar, meu Deus! Metralhar, Graziela Aventurim. Agora, queremos Grazi, ver bate-bola. A assim, gente ó. faz uma pergunta e tu responde com uma palavra ou uma frase no máximo. Tá. Só peço Sem um ansiedade, pouquinho de... Tá. É que eu sou um pouco devagar, mas tudo bem. Pode responder devagar, não Gente, tem eu problema. esqueci qual que era a minha. amor. Achei. Aí uma é a minha cara de perguntar, a outra que eu tinha esquecido. Tá, beleza. Quem começa? É a Já que começa. Vai. Uma cor. Rosa. Ai, a minha, tá aquelas bem empolgadinhas. Tem que... Então vou eu? Sorry. Não, é a outra Jamile também. Tá bom. Ah, é sério? Aham. Estamos bem organizados, né? Como você Mas vai é que o fazer? primeiro, Vamos nosso ver o primeiro bate-bola bate-bola. é com a A Grazi. gente tá batendo. Ah, é o primeiro? É o primeiro? Então vai de O novo. primeiro, a estreia. Ah, é. Vai de novo. Normal. Fala os Não, uma rapidinho. experiência que marcou tua vida. Meu intercâmbio. Ah, é legal. Muito Califórnia. bom. Ai, amo. Muito maravilhoso. Uma bebida. Uma bebida. Vocês vão me achar um saco? Água. Maravilhosa. A Bebida. Nutri A adora. bebida. A Nutri adora. E apesar de eu adorar beber tantas outras coisas, eu amo beber água Água é também. maravilhoso. Então, Eu sou da maravilhoso. Um lugar. Um lugar. Singapura. Uau. Legal. Que demais. Muito bom. Agora é tu. Uma conquista. Meu noivado. Depois que casar, passa. Não tô brincando. Pergunta pra Não fala isso. gente. Alguém precisa falar. Gra, uma frase pra quem tá te assistindo e que quer viver bem. Bah, essa é a mais difícil, eu acho, né? É verdade? Eu vou ter que pensar. Pensa. Fique à vontade. Agora o Erivelton corta. Não, eu acho Não, que ela vai ler uma coisa que tá lá no consultório dela. Mas, ó, Ah, isso ajuda. Super! Mas vamos ver se eu consigo pensar em Vamos outra ver. coisa. Depois eu conto o que tá lá. isso eu ia É, fiquei dizer. curiosa. Eu sei que vocês ficariam curiosas. Que é Já maravilhoso. sei uma coisa. Fala. Pode ser muito boa ajudar muitas pessoas. Não sei se vai ficar em uma frase, mas vou tentar. Busque, pode ser busque, né? Busque investigar tudo aquilo que falaram sobre você, quem você é, todas as definições que você escutou e entenda que elas não são reais. Mas real é aquilo que você quer ser, quem você quer ser. Muito bom. Ótimo. O que pensam sobre você não te define. É basicamente isso, né? Adorei. Muito bom. É, arrasou. porque a gente carrega Ai, muito adorei isso, esse né? participou. Meu Deus, mas tem várias que a gente já podia... Mas tá, quero que Calma. você volte uns 3 anos depois de Respira, casar. ansiedade. Depois ela volta aqui pra falar do casamento. É. Uma conquista.
daí a gente vê se continua. Tô brincando, gente. Bom, meu marido vai assistir aqui, vai rolar uma A gente tem que fazer, vocês têm que fazer a pergunta, eu não vou nem lembrar. Eu faço muita piadinha com isso lá em casa. Tipo, Ele sei tá lá, acostumado, então. Aham, tá acostumado. Que bom, né? É importante conhecer com Piadinha, quem a gente piadinha. tá. Sim. É isso. Nunca que neguei, também nunca falei que era o noivado também. Ele tá acostumado. importa. Que bom. Sabe com que isso é importante também. Então, eu quero agradecer. Grazi, foi uma delícia Muito bom. o podcast E com assim, você. Obrigada, meninas. Só pra eu que deixar agradeço. claro que eu tinha 4 perguntas que eu nem consegui fazer. Tá vendo? Porque A Grazi gente tem que não- voltar. Exatamente, a gente não chegou nessa parte. Então, fica a dica Então vai pra ter que você voltar. voltar. Vai ter que voltar depois do casamento. Prazer. Foi maravilhoso. Eu sou Foi suspeita muito pra bom. falar, porque ficou no... Ah, no teu mundo. na minha área. Ah, muito Que bom, delícia. é muito bom. É muito bom. Grazi, fantástico, obrigada. Ah, tem que falar do consultório dela. No consultório dela, na sala dela, tá escrito Reconecte-se. Eu acho Muito bom. fantástico, luminoso, maravilhoso. Toda vez que eu falar, eu tiro foto. É isso, por isso que me muito veio. Ó, porque olha só, você falou dali o que tem no meu consultório, eu falei, podia criar uma frase com reconecte-se. Mas aí, olha o que o meu cérebro fez. Gente, me fez buscar o que tá atrás do reconecte. Sim. Que é isso. É você Sim. trazer tudo que você escutou sobre o que falaram que você é, porque quem diz que isso é verdade? Isso é só a percepção do Uhum. outro. É. Se reconectar é você se reconectar com a tua essência, com quem você é, de fato, e quem você quer se tornar. Esse é o exatamente. real se reconecte. Lindo. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Sensacional. Muito Obrigada. Beijos. Até o Com próximo. certeza vai Pode ter tudo. mais. Com certeza. Beijos. Beijo.